falar, neste Agenda Econômica, vamos falar de economia e política no Mercosul e na União Europeia. O mundo está em pé de guerra e esses dois blocos geopolíticos estão em momentos de autoanálise e reposicionamento. Na Europa, os produtores agrícolas questionam as importações de produtos de estrangeiros à União, entre eles o Brasil. Aqui, o presidente da nossa vizinha Argentina já chegou a falar em retirar o país do mercado comum. Mas o Mercosul tem um parlamento e esse está trabalhando para manter a integração. Para contar como vão as negociações para implementar o bloco, nós recebemos o senador Nelsinho Trade, que preside a representação brasileira no parlamento do Mercosul, o Parlasul. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia. Estou à disposição para a gente poder senador. Tirar nossas dúvidas. Pois é, senador, eu abri com essa questão aí desse momento geopolítico um pouco mais delicado no mundo, porque esse acordo, né, a ratificação, na verdade, do acordo entre o Mercosul, o Bloco Mercosul e o Bloco União Europeia, ele vinha sendo muito festejado, é muito importante para o comércio do Mercosul. E a gente chegou aí nesse momento em que, recentemente, agora nesse começo de fevereiro, a gente vê, meados de fevereiro, essas manifestações na Europa dos agricultores e o presidente francês já disse que não vai ter acordo nesse momento. Como é que fica no Mercosul essa situação? Bom, primeiro, para o telespectador ficar ciente, um acordo puro e simples entre dois países, ele leva em torno de 5 anos para poder ser definitivamente assinado e aprovado. Imaginem vocês entre dois blocos que detêm vários países em cada bloco, como o caso do Mercosul e o caso da União Europeia. Eu digo que isso nos dá uma certa esperança de que esse assunto ainda não está definitivamente sepultado, que há momento em que ele pode ainda retornar no radar do otimismo e fazer com que ambos os blocos possam definitivamente aprovar esse acordo para o bem do desenvolvimento econômico dos países neles envolvidos. Agora, o senhor é de um estado, Mato Grosso do Sul, que é um dos grandes produtores agrícolas, e a barreira mais importante aí, não só nesse momento, mas desde o começo desse acordo, era exatamente nessa área agrícola, da produção sustentável, de uma série de exigências, né, de preservação ambiental. Como é que fica nesse momento? E agora tem a questão dos custos da produção da União Europeia, que são muito mais altos do que os da produção brasileira. O senhor vê o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, que são os membros de formação, né, do Bloco Mercosul, implementando esforços efetivos para atender um pouco essas exigências da União Europeia? Eu penso que sim, mas eu entendo que essas exigências, boto aspas, que surgiram depois de 2019, nada mais são do que um pano de fundo de um temor por parte de alguns países da Europa em função da competitividade que produtos do agronegócio implementarão dentro do mercado comum deles mesmos. Então, a gente tem que compreender o outro lado da história. O que está se passando ao que nos consta os noticiários internacionais e aquilo que chega até nós através das redes sociais. Há um conflito, principalmente na França e na Alemanha, relativa às questões dos produtores agrícolas, com protestos, com fechamento de estradas, em função de uma política não muito bem sucedida pelos governos de lá. Ora, se isso está acontecendo lá, não é o momento mais apropriado para a gente poder tentar qualquer alternativa que não seja a de estancar a crise que por lá está tendo. Eu penso que essa seria a prioridade do país que está sofrendo esse momento. Seria a mesma coisa que nós aqui no Brasil estivéssemos numa crise extremamente grave, com bloqueios de estrada, com produtores jogando seus produtos para fora,
não seria o momento adequado para a gente assinar qualquer acordo sem antes resolver essa crise. Então, a gente espera que isso possa ser resolvido para que se retome numa marcha mais veloz essa conclusão desse acordo. Agora, senador, eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela um infográfico que nós preparamos com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio sobre o tamanho desse comércio, da balança comercial brasileira com a União Europeia em 2023. É um valor bastante expressivo, né, em bilhões. Eu peguei aí os principais produtos, né, que a gente exporta: petróleo bruto, ração animal, café não torrado, né, o café cru, café in natura, soja, são os principais produtos que a gente exporta para lá, produtos básicos, né? E nós importamos medicamentos e fármacos, combustíveis, a gente exporta o petróleo cru, né, o óleo bruto, e importa combustível, partes de veículos e químicos de base, aqueles que ficaram muito conhecidos na época da pandemia, né, como sais químicos para a produção de medicamentos e tal. Esses montantes, eles poderiam ser maiores se a gente já tivesse assinado o acordo. Qual é a expectativa dos países do bloco? Então, em 2019, quando ele estava quase pronto para ser referendado de uma vez por todas, submetido à aprovação dos parlamentos de cada país, para posteriormente passar a valer, a gente tinha uma percepção de que, principalmente, esse acordo seria importante para se ter um equilíbrio dessa balança comercial mais apurado em relação à predominância dos países asiáticos, em especial a China, que está, vamos dizer, com números e indicadores muito maiores do que esse aí. E você sabe, não é bom que se tenha, vamos dizer, todos os ovos de uma cesta num lugar só. Isso é igual, por exemplo, quando você ganha na loteria. Aí vem os consultores econômicos e fala, aonde que eu devo investir? O pessoal vai e fala, você tem que investir um pouco em CDB, outro em poupança, outro em renda fixa, outro em dólar, porque uns vão dar mais do que os outros. Nunca investir só em um determinado aplicação. É exatamente isso que a gente está tentando buscar. Um equilíbrio maior para que o nosso país não fique muito dependente dessas questões junto às tratativas dos países asiáticos. Diversificar mesmo, né? Eu Exato. Vou pedir para a gente trocar essa arte e colocar uma outra, onde a gente mostra o comércio com a França. E eu peguei a França porque a França, o presidente Macron, é o grande, digamos assim, defensor nesse momento dessa parada aí, da negociação, né? A gente tem um comércio também bastante significativo com eles, né? A França é a segunda maior economia da Europa, né? A primeira é a Alemanha. Ração animal, os mesmos, meio que se repete aquela lista do que é para a União Europeia. Ração animal, petróleo bruto, minério de ferro e café. E a gente importa motores e máquinas, químicos de base, medicamentos e fármacos e aeronaves e partes de veículos, né? A gente importa muita aeronave, principalmente helicóptero, né, da França. A frota brasileira de helicópteros é muito francesa. O senhor acha que nesse momento, a gente corre o risco de perder espaço nessas exportações para a França? Olha, é um risco que os dados e os indicadores demonstram. Ocorre que o que está se passando naquele país? Há um conflito agudo entre os produtores rurais com o governo. Um conflito que inviabiliza até a retomada de qualquer iniciativa para a conclusão de qualquer acordo comercial entre esse país e determinado outro país. Imagine se isso está inserido dentro de blocos de países. Então, é natural que se tenha exatamente essa redução da marcha nessa questão por lado do governo francês, até que eles resolvam os problemas internos que eles têm. Uma coisa eu posso te assegurar: a partir do momento que esse acordo previamente foi formatado, e ele avançou muito em 2019, ele estava num cenário
de muito positivo para ambas as partes. Nesse sentido, a gente espera que esse momento possa se vislumbrar para que a gente possa, de uma vez por todas, virar essa página, porque ninguém aguenta mais ficar falando toda hora, Acordo de Livre Comércio, Mercosul, União Europeia, por que não foi para frente? Eu tive lá no Parlamento Europeu, fiz o uso da palavra, com os questionamentos que tiveram, principalmente dos parlamentares franceses, em relação ao meio ambiente nosso. Eu falei, gente, o que vocês estão falando não é a realidade. Eu quero convidar vocês que estão criticando aqui para ir lá para o Brasil, para a gente poder visitar esses locais que vocês estão dizendo que está tudo devastado, que está tudo queimado, que não tem controle de nada. Não é dessa forma como está se chegando até vocês. Talvez isso seja um pano de fundo para vocês não quererem assumir uma dificuldade que é normal de qualquer governo e que não teria nenhum problema de ser assumido diante dessa relação do governo de vocês com o setor agrícola de vocês. Então, vamos botar uma vírgula nessa história e o convite está formado. Eu entro em contato com a delegação de vocês para a gente organizar uma visita em loco à Amazônia para vocês verem como é que é. Essa visita já aconteceu, senador? Ainda não, eles ficaram tudo depois dessa fala, né? Um olhou para o outro. Vamos ver. Como quem diz, vamos providenciar o repelente para poder ir para lá, né? Nesse momento e vamos, né? Senador, mas assim, o Mercosul não tem só esse acordo e tem outros acordos que eu sei que o senhor está bem ligado a eles. E tem um acordo, inclusive, que a gente ouve pouco falar, que é o acordo com a EFTA, né? Que é a Associação EFTA, né? Que é a sigla em francês, Associação Europeia de Livre Comércio, né, que é formada por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Isso. São países pequenininhos, né, são dos menores ali, mas são muito ricos, né? Tem o PIB per capita dos maiores da Europa, né, que já é o maior do mundo, né? Como é que está esse acordo? Ele já vem sendo negociado? Como é que está essa linha aí? Na mesma linha do Mercosul com a União Europeia, esse acordo, ele, por estar envolvendo países de uma menor dimensão populacional e econômica, ele pode ser vislumbrado como um acordo mais simples de ser celebrado. E qual que é o entendimento? Vamos já inaugurar esse momento de celebração de acordo, porque isso vai botar uma pressão para que outros que estejam atrás possam andar para frente como esse. E há um empenho muito grande por parte, principalmente, da Suíça, através do seu embaixador aqui no Brasil, Pietro, de fazer com que isso possa ser avançado. Tanto é que uma delegação de parlamentares suíços vão vir aqui a Brasília para fazer essa interligação conosco, vão visitar também outras cidades aqui no Brasil e dentro do Mercosul, para que a gente possa esgotar esse assunto tão logo seja possível. O senhor tem, assim, mais ou menos uma previsão de quando é que isso pode acontecer? Esse mês de março eles devem estar aqui e a gente vai avançar a partir do momento que tabular essa primeira reunião com integrantes do Palasul. Eu já avisei os meus pares da vinda desses parlamentares para cá e está todo mundo na expectativa de recebê-los. Agora, a carta de exportações do Brasil para esse grupo especificamente, mais ou menos a mesma que a gente exporta para a União Europeia? São produtos básicos agrícolas, são minerais? São produtos básicos agrícolas voltados principalmente aos produtos do agronegócio. Vamos dizer, seria uma preliminar do acordo maior da União Europeia com o Mercosul. O Mercosul tem outras tentativas de acordo, né? Tem outros acordos de negociação, Singapura, Indonésia e Vietnã, ou seja, países asiáticos, mas fugindo aí da grande China e Rússia, né? Rússia, Euroásia, né? Mas como é que estão esses acordos? São acordos mais novos, né? É verdade. A gente teve a presença do chanceler e do ministro de Negócios da Singapura num evento no Rio de Janeiro agora recente, onde essa questão foi avançada, foi colocada para frente. É isso que eu digo para você, a gente tem que criar um ambiente para desmistificar essa história de que um acordo dessa natureza vai ser bom só para o Brasil ou vai ser bom só para o Mercosul. E temos que tirar esse receio por parte dos países europeus.
E isso a gente está empenhado, e dos asiáticos, porque vindo esse acordo também para o lado dos países asiáticos, o que vai poder acontecer? O lado europeu vai falar, olha, se a gente não correr com isso, nós vamos ficar para trás, como está ficando. Essa é a realidade. O mercado asiático está tomando conta dos negócios dentre, principalmente, as questões agrícolas brasileiras. A gente não teria, então, produção suficiente para exportar para a Ásia e para a Europa, se eles se atrasarem muito? Não, eu penso o seguinte, tudo que você coloca de desafio para o setor agro do Brasil, nada é impeditivo. Se tem um setor que se reinventa, que trabalha de sol a sol, que coloca as metas a serem cumpridas à frente de qualquer desafio que possa se tornar impossível de ser praticado, é o setor agro brasileiro. Nós temos terra abundante, terras férteis, tecnologia a toda prova. Ano após ano, a gente encontra conferências, seminários, encontros de avanço de tecnologia, demonstrando que esse não é um problema para o Brasil. Senador, vou fazer só um parênteses aí. É um setor muito tecnológico, muito avançado, mas tem uma área que ele ainda não conseguiu avançar, que é nessa questão ambiental, né? Que é aumentar a produtividade, reduzindo, por exemplo, o uso de agrotóxicos, reduzindo o desmatamento. Como é que... E é aí que estão as barreiras, e é aí onde podem surgir mais barreiras, principalmente da Europa e também um tanto dos Estados Unidos, Canadá. Como é que o setor pode se organizar internamente para tentar resolver essa situação da questão ambiental? Ninguém que começa a correr faz isso de uma hora para outra. Ele tem que engatinhar, andar com passo mais acelerado e a partir daí correr. Há uma consciência evidente dessa importância por parte do setor agrícola brasileiro. Se isso existe, como de fato existe, você pode ter certeza que vão se buscar cada vez mais ações e atitudes para que se faça e se pratique o desenvolvimento sustentável. Senador, vamos puxar agora um pouquinho mais para perto aqui os nossos vizinhos, a Argentina. Sim. A Argentina sempre foi o nosso maior parceiro comercial aqui na América, né? Dos vizinhos é o maior, continua sendo, mas a gente teve declarações bastante delicadas e contundentes do presidente Javier Milei, até ameaçando sair do Mercosul. Recentemente ele proibiu a entrada, o governo proibiu a entrada de brasileiros que estavam indo como turistas, especialmente um grupo de baianos. Eu queria falar um pouquinho dessa relação. O Mercosul corre riscos com essa postura do presidente argentino? Eu não vou dizer para você que não corre, porque a partir do momento que você tem uma declaração pública por parte de um chefe de Estado eleito democraticamente pelo seu país, você tem que considerar. O que eu observei? Que havia uma intensidade maior nessas falas no período eleitoral. Depois que ganhou, sentou e viu o tamanho da responsabilidade e o impacto que isso pode vir a dar nas questões econômicas que são frágeis da Argentina, eu digo para você que o campo da neutralidade está ganhando mais em relação aos extremos provocados principalmente por uma campanha eleitoral acirrada. Eu quero dizer um testemunho para você. Eu estive agora, nessa semana, em Montevidéu, na reunião do Pala Sul. E eu notei dos parlamentares que são da ala do Milei argentinos, um aspecto não tão radical como se fala. Ou seja, a troco do que iam querer estar lá, participando, dando sugestões, dando ideias, tudo no sentido de construir para que essa história possa ter ficado apenas numa retórica de campanha eleitoral. Isso eu observei de perto. Uma coisa é campanha, outra coisa é conta, né? Senta lá com o peso nas costas da responsabilidade. Senador, eu vou aproveitar e mostrar aqui para o nosso telespectador esse infográfico que a gente preparou nos mesmos moldes dos anteriores, do tamanho da nossa balança com a Argentina. A gente tem uma balança superavitária, nós exportamos mais do que importamos. A gente tem aí umas características diferentes, a gente exporta
automóveis e partes de automóveis para eles, mas a gente ainda exporta muita soja, apesar deles também serem produtores. A gente tem minério de ferro e energia elétrica que está aí, lá, né, Itaipu, fazendo a sua parte. E a gente igualmente importa automóveis e partes, isso é mais ou menos que uma troca aí, né? Importa né, também importa petróleo bruto, importa trigo e centeio e importa leite e derivados. Isso aí se estabelece dessa forma, se mantém, ou você acha que pode ter alguma mudança? É aquela história, nós estamos com o país vizinho sofrendo para poder dar jeito no seu dia a dia, no seu arroz com feijão. Essa é a prioridade e tinha que ser mesmo. Afinal de contas, o presidente foi eleito com essa esperança de poder organizar as questões econômicas do país. A partir do momento que isso estiver igual uma hemorragia aguda num paciente que está grave, antes de você consertar a fratura dele, você tem que ir lá estancar a hemorragia, senão ele morre. Então é o que está acontecendo com a Argentina. Ela vai ter que se organizar economicamente, internamente primeiro, para depois abrir o horizonte de futuras e novas parcerias ou de futuras e novas restrições. E não é só a Argentina que está colocando aí, vamos dizer, um aspecto de redução nessa questão da velocidade de celebração de acordos. O Paraguai também entrou nessa. O presidente paraguaio deu uma declaração recentemente de que ele, estando na presidência do grupo, como está, ele não irá, não vê com bons olhos celebrar esse acordo por lá do Paraguai esse ano de 2024. Agora, gente, tem que ter paciência para isso. Isso é igual quando você está tabulando um negócio entre duas pessoas. Esse acordo precisa estar bom para todas as partes. Então, a gente tem que ter essa tolerância e exercitar o que o Brasil sabe fazer muito bem, e eu quero aqui ressaltar o trabalho do chanceler Mauro Vieira, a diplomacia com esses países. Porque ninguém vai chegar a acordo nenhum sem diálogo, e sem aí, conversar, então, o Itamaraty, sem estar presente. E o Itamaraty faz isso muito bem. Senador, a gente tem aí um projeto seu, uma proposta sua, que nós já conversamos sobre ela lá em 2020, que é a Rota Bioceânica, que também passa pelo Mercosul, para a gente fugir um pouquinho desse comércio, dessa história do dia a dia. Como é que está esse projeto, que seria uma rota, uma estrada, né? Brasil, que liga, na verdade, que liga o Atlântico ao Pacífico por terra. Como é que está esse projeto dentro do Mercosul? Porque ele passa por outros países e vai ter que ter acordos, passa pelo Paraguai, Argentina e chega no Chile. É um projeto que tem a simpatia desses países. A gente vê entrar governo, sair governo. Apenas no Paraguai que não teve mudança ideológica. Saiu Mário Hábito Benítez e entrou o atual presidente, que são da mesma linha política, o Santiago Peña. No lado da Argentina teve mudança ideológica, no lado do Chile teve mudança ideológica, no lado do Brasil teve mudança ideológica, e aí a gente observa que mesmo assim ninguém abandona esse projeto. Por quê? Porque o que a gente vê na frente? O mercado asiático tomando conta de tudo. E por que não mandar os nossos produtos por um local em que vai reduzir o tempo de viagem, vai reduzir o número de horas para você poder chegar lá, o número de dias úteis, o número de quilometragem marítima e a redução de custo do frete. Ou seja, um produto que normalmente levaria R$100 para chegar lá, por essa estrada e pela rota bioceânica, vai levar até R$40, 60% mais barato. Prazo para isso, senador? Não dá para ter? Tem. A gente observa que até o final de 2025, no máximo 2026, isso deve estar inaugurado. Bom, Agora, tem um outro problema que é tão complexo quanto a própria estrada que está sendo feita, que é a questão da agilidade do entrosamento das aduanas, das receitas do federal de ambos os países, dos 4, né? Tem que ter um carimbo, um selo de freeway, para que não fique preso à burocracia. Não seria o caso desses países que ainda não estão no Mercosul entrarem, então?
Por hora, vamos primeiro organizar esses que por onde passa a rota, que já é complexo. Depois que estiver azeitado, aí sim podemos agregar outros. Senador, eu quero agradecer muito a sua presença aqui nesse Agenda Econômica para a gente dar aí esse balanço do Mercosul em 2024. Eu que agradeço, Antônia. Muito obrigado. Estou sempre à sua disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com a nossa programação na TV ou escolha o que quer ver na internet. Estamos em senado.leg.br/TV e no canal do YouTube, youtube.com/TV Senado. Inscreva-se no canal, garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.